Eu e o professor Mauro Otávio Nassif. Eu e Mário de Oliveira Filho. Mauro. Quem inventa é inventor. Quem legisla é legislador. Mas esquecer de avisar para certas pessoas essa diferenciação. É verdade. O assunto é um assunto interessante e diz diretamente ao exercício da advocacia criminal. O advogado criminalista ele não apenas defende o acusado, ele também pode defender os direitos da vítima. E a vítima, se estiver viva, ou algum parente da vítima, e o código diz qual é a linha aí de sucessão para se habilitar no processo, como assistente da acusação. O advogado não é o assistente da acusação. O advogado é o representante do assistente. O assistente, como eu disse, ou é a própria vítima, ou é a mãe, o pai, o irmão, a mulher, enfim. Mas o advogado não é o assistente. Então, quando fala, eu sou o assistente. Não está falando bobagem, eu sou o representante do assistente. Muito bem. Posto isso, cabe assistente de acusação em todo e qualquer processo? Professor Mauro Nassif. Bem, eu vou resumir em 2 palavras. O seguinte, essa questão ela está capitulada no Código de Processo Penal nos artigos 268 a 273. E eu quero, antes de responder, acrescentar que quando a assistência é denegada pelo magistrado, segundo o artigo 273 do CPP, diz o Código que não cabe recurso, mas cabe mandado de segurança para ingressar nos autos a parte interessada, quando cabe, logicamente. Porém, quando cabe. Quando cabe. Quando cabe, então a parte interessada é possível de entrar como assistente da acusação, o pai da vítima, por exemplo, etc., em qualquer caso. Agora, precisa ver, vamos debater agora rapidamente, quando cabe e quando não cabe. Muito bem. Não cabe quando se tratar de menor, de ato infracional praticado por menor de idade. Não cabe assistência de acusação. Não cabe. Só cabe para crime. Ato infracional é uma coisa e crime é outra coisa por definição legal. Apesar do ato ser um ato criminoso, se praticado pelo menor, ele é ato infracional, e se por maior, ele é crime. No crime, cabe na infração. Exatamente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite a figura do assistente da acusação, não é permitido, não é crime, como você falou, não é infração penal, e não pode, então, colaborar com o promotor para a condenação, entre aspas, daquele menor. O que cabe é uma ação indenizatória cível. Aí sim, é outra coisa. Outra coisa. Agora, uma outra coisa que pouca gente sabe é que no crime mesmo, quando transita em julgado e vai a matéria para a vara das execuções criminais, e começa o processo executório, aí tem o promotor, o juiz, o advogado do executado. Isso, não cabe o assistente da acusação no processo executório de jeito nenhum. Eu garanto. Eu quero explicar o seguinte. Num processo, seja lá do que for, e junto com o menor tem os maiores de idade. No caso dos maiores, que vai responder a um processo criminal, cabe a assistência da acusação. No processo que vai para a vara da infância e da juventude, onde é ato infracional, esse mesmo advogado que está habilitado no criminal não pode se habilitar na Eu garanto que não pode. Outra coisa importante, professor, impetração de mandado de segurança. Gente, princípio básico. A autoridade coatora é um delegado de polícia. Para quem vai o mandado de segurança ou um habeas corpus? Vai para o juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau é a autoridade coatora. Quem tem a competência para julgar este ato? O Tribunal de Justiça Estadual ou o Tribunal Regional Federal, dependendo da competência.
Quando o tribunal é a autoridade coatora, vai para o STJ. Quando o STJ é a autoridade coatora, vai para o STF. Essa escadinha é básica. Acontece que São Paulo, Mauro, São Paulo, tem lá suas particularidades. Tem o regimento interno, que muitos dos seus artigos já estão revogados. Muitos. Muitos. Tem lá o regimento interno, em que o mandado de segurança, por exemplo, contra um ato do desembargador que inadmite a assistência do acusado, assistência do advogado como na acusação, o habeas corpus não é para o Tribunal de Justiça, é para o STJ, mas há um artigo lá no regimento interno que se leva para o grupo de câmaras para julgar o mandado de segurança. Não é verdade. O desembargador é o tribunal. O próprio tribunal não pode julgar um ato de coação dele. Mas aqui em São Paulo a coisa funciona assim. Mas aí o advogado tem que tomar cuidado no endereçamento. Isso é um caso prático que eu vi, eu estou comentando. O colega advogado colocou o mandado de segurança dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Errado. É endereçado a presidente do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, eu acho que essa questão está matada. Está. E assassinada. Eu apenas quero acrescentar que essa questão para o próprio tribunal é a parte administrativa. Sim. A parte da corregedoria, a parte administrativa, aí sim. Mas a parte criminal, como você bem falou, é outra coisa. Ela é padronizada, estipulada pela Constituição, não é pelo regimento interno. Então, por exemplo, só para terminar, não tem cabimento o ato de um desembargador, de uma autoridade de um desembargador, que fica subalterno à sua autoridade, ao ministro, que outro desembargador julgue. Não tem lógica. Nenhuma. Agora que você já está bem informado, Papo de Criminalista, a gente volta. Um grande abraço.